O Jornal Gazeta Norte Mineira está no ar com os seguintes destaques. Especialista alerta para uma vida mais saudável para prevenir o câncer. Os cuidados que os idosos devem ter com golpes de empréstimo de dinheiro. E ainda, Polícia Militar apreende 2 quilos de maconha, super maconha em Montes Claros. Essas e outras notícias agora no Jornal Gazeta Norte Mineira. Infelizmente, ainda nos deparamos com as notícias de idosos não assistidos pelos filhos nessa fase da vida que demanda cuidados e carinho. Esse é o chamado abandono afetivo inverso, que tem implicações jurídicas. Confira na entrevista. Essa expressão abandono afetivo, ela surge pela primeira vez no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no ano de 2005, quando o TJMG deu a primeira decisão sobre isso. E a partir daí nós começamos a desenvolver outras teses, outras teorias e chegamos ao abandono afetivo inverso, que é a inversão desse abandono, que normalmente são os pais que abandonam o filho, ou melhor, o pai que abandona o filho. Mas às vezes o filho abandona o pai na velhice, na terceira idade, e portanto o filho que abandona o pai na velhice, isso nós podemos caracterizar como abandono afetivo inverso. Inverso é porque está invertido em relação ao que geralmente acontece, né, quando surgiu essa expressão, que é o pai abandonando o filho. Então, abandono afetivo inverso é isso, é o abandono dos filhos em relação aos seus pais mais velhos, na terceira idade, na velhice. Uhum. E esse abandono, ele está previsto em alguma lei ou no próprio Estatuto do Idoso? Não há uma legislação, não há uma lei prevendo isso. Isso é uma interpretação, né, que surge a partir dos casos concretos. Então, nós tivemos uma construção doutrinária e jurisprudencial para sustentar a possibilidade desse abandono afetivo inverso, né? Mas para isso é preciso que não há um artigo de lei, mas uma construção doutrinária e jurisprudencial. Uhum. E como que é feita a reparação ao idoso que sofreu o abandono? Primeiro é preciso entrar na justiça, demonstrando isto, o fato, o nexo causal, o dano, a ilicitude, né? Concretizando isso, amarrando esses elementos, tem-se aí a possibilidade de uma reparação civil, ou seja, de uma indenização. Claro que além dessa indenização é possível também a pensão alimentícia. A pensão alimentícia geralmente é mais rápido, né? O filho, os pais pedirem para os filhos, e isso está amparado e ancorado também e principalmente no Estatuto do Idoso. Veja agora com Larissa Magalhães a previsão do tempo para toda a região sudeste do Brasil. Nesta quinta-feira, a circulação dos ventos nos níveis médios e baixos da atmosfera vai estimular a formação de bastante instabilidade sobre a região sudeste do país. E tem alerta para temporais em praticamente todo o estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, no centro-oeste e sul de Minas Gerais. No sul paulista, na região de Vitória e de Caratinga, em Minas Gerais, tem risco de chuva com moderada a forte intensidade, mas que deve ser localizada. A previsão para a região do Vale do Paraíba, da capital paulista, de Pirassununga, norte do estado de São Paulo, para áreas do centro-oeste e sul de Minas Gerais e centro-sul do Rio de Janeiro, incluindo as capitais, a capital paulista, a capital fluminense e Belo Horizonte. A previsão é de chuva frequente, mas o sol ainda deve aparecer em alguns momentos entre muitas nuvens. Nas demais áreas da região, a previsão é de sol pela manhã e pancadas de chuva entre a tarde e a noite. A mínima prevista em São Paulo nesta quinta é de 20, máxima de 27 graus. Em Belo Horizonte, mínima de 20 e máxima de 25 graus. A temperatura em Montes Claros nesta quinta-feira deve variar entre 20 e 25 graus. E o dia será de sol com muitas nuvens, com probabilidade de chuva a qualquer hora. A seguir, os cuidados que os idosos devem ter com golpes de empréstimo de dinheiro.